E a gente, então, vamos estudar sistemas físicos agora, gases e sólidos, usando a mecânica estatística, no final das contas. Então, essa é a ideia. Beleza. Eu vou comentar aqui, nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução e eu vou começar a revisar algumas coisas de mecânica quântica com vocês, rapidamente. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou abrir algumas continhas aqui para a gente entender esses sistemas, né? Bom, vamos lá. Aí o livro do Dill, ele segue um caminho que não é muito comum entre os livros de física, digamos assim. O Dill, eu acho que ele é um físico-químico mais do que um físico necessariamente, e o que ele faz é essencialmente estudar, usar uma abordagem que na física em geral é mais considerada mais avançada, mas a que eu acho mais fácil de entender no final das contas. É um dos poucos casos em que usar mecânica quântica é mais fácil que usar mecânica clássica. Qual é a razão disso? A razão disso é essencialmente a seguinte: se eu fizer uma abordagem intrinsecamente clássica do meu sistema, os meus níveis de energia serão contínuos. E em muitos casos em que eu posso usar somatórios, eu tenho que usar integrais. Integrais com muitas dimensões, o que torna os cálculos bastante complexos, bastante difíceis. Eu tenho uma outra vantagem em relação à mecânica quântica, no final do dia, que tem uma série de coisas que, se eu usar uma abordagem clássica, eu não consigo explicar, e eu consigo explicar com a mecânica quântica de forma relativamente natural. Uma dessas coisas é o calor específico. Só um pouquinho, que tá... Tá bom. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, na mecânica quântica, essencialmente níveis quantidade de energia, ou seja, eu tenho evidências espectroscópicas disso, e eu tenho que as transições de energia, ou seja, se o meu sistema aumenta ou diminui a energia, ele não vai fazer isso por quantidades arbitrárias, vai fazer por unidades relativamente discretas, né? E essas quantidades, essas variações, vão dar, isso é uma letrinha chamada epsilon, isso vai ser dado por Hni. Onde H é a constante Planck, e esse Ni aqui é a frequência da radiação. Então, eu consigo espectroscopicamente observar essas transições. Um exemplo clássico é, por exemplo, se eu incido radiação, tento atravessar a radiação, por exemplo, por um gás, como, por exemplo, o hidrogênio, ele vai absorver em frequências discretas, né? Então eu consigo determinar quais dessas transições são possíveis, no final das contas. Aí a gente vê um conjunto de raias, que são raias discretas naquele caso. Bom, no caso específico do átomo de hidrogênio, é porque eu estou excitando o meu gás, né? Estou provocando excitações, que mudam os níveis de energia do meu átomo de hidrogênio. Mas vamos ver aqui, tem outros níveis, eu posso mudar o meu sistema também de outras maneiras. Por exemplo, eu posso aumentar a velocidade das minhas moléculas, eu posso fazer elas girarem mais rápido, eu posso fazer elas oscilarem mais rápido. Cada uma dessas coisas vai ter um termo de energia associado, e a partir daí, então, a gente vai construir, então, um modelo que vai nos permitir, então, descrever
ver como a pressão evolui em função da temperatura e coisas desse tipo. Bom, então esse é o nosso objetivo aqui no final do dia, é estudar como que essas coisas se dão e a partir daí, então, determinar as quantidades de termodinâmica de interesse no final do dia. Então, para mim, isso é uma coisa muito interessante, é que a termodinâmica, no final do dia, ela só é adequadamente explicada no final das contas se eu usar uma abordagem quântica. A termodinâmica ela não é estritamente compatível com a mecânica clássica. A mecânica clássica de Newton, que era a ideia do Boltzmann, no final das contas, se eu sigo uma abordagem estritamente física baseada em mecânica clássica, eu vou chegar em problemas que eu não tenho quando eu uso uma abordagem quântica desde o início. Então, é por isso que eu acabo seguindo esse caminho aqui, que eu acho um caminho mais simples, no final do dia. Bom, beleza. Esse gráfico aqui, ele me representa a radiação eletromagnética, né, que vai, então, induzir diferentes transições rotacionais ou vibracionais entre uma molécula, tá, em diferentes níveis de energia. Então, o que vai acontecer? Eu vou induzir, vou colocar energia no meu sistema através de radiação, e dependendo da frequência da radiação, eu vou induzir estados de vibração. Basicamente como um rádio funciona, né? Eu incido radiação no meu sistema, se a radiação tiver uma frequência parecida com a vibração de oscilação do meu sistema natural, ele vai tender a ser absorvido de forma mais direta. E então isso vai me gerar um espectro aqui, tem vários picos, que vão estar relacionados a essa probabilidade relativa de transição. Então, imagina que eu tenho uma molécula que está no estado fundamental, aqui eu incido radiação nela, ela começa a oscilar, e quando ela decai, ou porque ela absorve a radiação nesse caso, né? Então a radiação é absorvida, e então eu consigo medir esse espectro aqui embaixo, eu vejo que tem uma série de picos aqui. É óbvio que tem várias questões que fazem com que esses picos tenham uma largura, né, que depende de várias questões, inclusive a própria ferramental que eu tenho disponível para medir essas coisas, tá? Então isso não é preciso, meus detectores têm intervalo, mas grosso modo é essa imagem que eu vou ter de uma sequência de picos discretos. Isso aqui, por exemplo, se fosse uma abordagem clássica, se eu estivesse usando uma abordagem clássica aqui, eu teria essencialmente um contínuo aqui, tá? Eu teria um contínuo. Eu não teria um caso discreto como eu tenho aqui. Então, essa é uma diferença importante aí do... teria alguma coisa, sei lá, assim, tá? Então, assim, eu não... A mecânica clássica, ela realmente não é a ferramenta adequada para entender os meus sistemas físicos no que concerne as suas propriedades termodinâmicas. Para isso é mais natural usar a mecânica quântica. Agora, é engraçado que os físicos ainda seguem o caminho tradicional de começar pela mecânica clássica e sofrer um monte e chegar no mesmo resultado que o Joule chega com muito menos esforço, usando mecânica quântica desde o início. Bom, aqui eu tenho coisas que são relativamente importantes para a física, né? Então, em função da minha energia aqui, né? Por exemplo, eu vou ter diferentes níveis de... eu tenho um espectro, né, que depende, então, do tipo de luz que eu vou obter. Então, por exemplo, para a luz ultravioleta, luz visível aqui, eu vou estar relacionado tipicamente com transições eletrônicas. O que eu observo que os físicos médicos, né, profissionalmente lidam com, que são os raios-x, que são obtidos tipicamente por desaceleração de elétrons, né, quando se chocam com o antemparo, eu estou nessa relação aqui de
níveis de energia. E depois disso eu posso ter, por exemplo, raios gama que estão relacionados ao efeito Mossbauer, que é um efeito nuclear, e até outros efeitos que estão relacionados a transições nucleares, né? Então, são raios gama, por exemplo, que são obtidos são gerados com processo de fusão, por exemplo, e outros mecanismos. E aí, finalmente, eu tenho coisas de alta energia, que são os raios cósmicos, e eles são produzidos em eventos que são mais de interesse para astronomia do que para a física, digamos, da Terra. Tá? Então, ainda que, bom, sempre cai em contradição, né? Eles cheguem na Terra, mas eles são, em geral, obtidos, por exemplo, colapso de buraco negro, quasares, toda uma gama de fenômenos aqui que a gente não consegue experimentalmente gerar na Terra, né? A gente consegue observar usando a astronomia no final do dia. Bom, beleza. Então a gente vai trabalhar aqui com várias classes de energia. Uma classe de energia translacional, não é transacional, translacional, que vem de translação, a rotacional, que vem da rotação, a vibracional, que vem de vibração, e essa última aqui, que ela é relevante para muitos contextos, mas para nós aqui não vai ser muito importante, tá? A excitação eletrônica não é o nosso carro-chefe aqui. Bom, essencialmente, para gases, tá, a coisa mais importante, gases monatômicos, por exemplo, o hidrogênio, bom, nunca é monatômico, né? O hidrogênio é um gás monatômico, ele é H2, né? O hélio, por exemplo, neônio, os gases nobres, o fundamental é o translacional. Quando eu tenho um gás tipo o hidrogênio, o H2, né? Aí vai ser importante a rotação e pode ser importante também a vibração. Se eu tenho um sólido, por exemplo, tá, a parte mais importante vai ser a vibracional. Então, a minha energia vibracional vai ser a mais importante, porque, essencialmente, o que é um cristal é um conjunto de osciladores harmônicos, no final das contas. E se eu usar uma abordagem quântica, eu já tenho, qualitativamente, a descrição do calor específico desses materiais. Isso é muito importante, historicamente, né? Quando a gente for estudar esse ponto, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, historicamente, foi muito importante para convencer as pessoas que a mecânica quântica estava certa, o fato que ela conseguia prever o calor específico dos cristais, ou do sólido, no caso. Bom, a minha ideia aqui não é apresentar para vocês um curso de mecânica quântica de novo, ou pela primeira vez. Obviamente, aí eu precisaria de um curso inteiro para chegar nesse nível, mas a ideia é pelo menos vocês terem uma visão de larga escala aqui sobre o que significa essa equação e, grosso modo, como é que a gente pode resolver ela. Bom, essa equaçãozinha aqui é chamada equação de Schrödinger, independente do tempo. Tá? A equação de Schrödinger independente do tempo, ela é uma equação que, ela escrita dessa forma, ela é uma equação relativamente simples, vai. H psi igual a EI psi. H é o hamiltoniano do meu sistema, e ele é uma expressão matemática, como a gente vai ver, e esses EIs aqui são os níveis de energia que o meu sistema possui. Tá? Então, se eu estou me referindo a uma única partícula, tá, são os níveis de energia que a minha partícula possui. Tem uma certa confusão aqui, quando tiver várias partículas, eu vou ter que tratar isso com mais calma. Bom, no caso de uma única partícula sujeita a um potencial, o H é P ao quadrado sobre 2M mais V de X, a gente vê em mecânica clássica, no caso, mas também em mecânica quântica.
Isso aqui é basicamente o que? Isso aqui, esse primeiro termo aqui é energia cinética, é o K, né? Tá? E esse V aqui é a minha energia potencial, né? Então, essa parte é a parte potencial, esse aqui é energia cinética. Uma boa parte dos nossos casos aqui, eu basicamente não vou ter energia potencial, tá? Eu vou considerar partículas que não interagem no primeiro momento, eu vou considerar simplesmente partículas que têm termos de energia que são cinéticas. E elas vão ser aquelas classes que eu comentei com vocês, né? Bom, a vibracional não entraria nessa classe. A vibracional tem um potencial aqui que é o meu oscilador harmônico. Beleza. Mas um gás, por exemplo, monoatômico, eu vou ter só esse termo. Um diatômico, eu vou ter um outro termo parecido com esse, que vai estar relacionado com a rotação. Bom, o meu P ao quadrado da mecânica quântica é o que a gente chama de um operador diferencial. Claro que eu não tenho condição de explicar isso para vocês em poucas palavras, mas essencialmente ele é uma derivada de segunda em relação à posição. Na mecânica quântica, as minhas quantidades físicas, elas são representadas por operadores. A posição, na representação de posição, ela é basicamente uma variável, exatamente igual a uma variável tradicional, mas o meu momento, que é o meu MV, né, P aqui na mecânica clássica MV, ele vai ser representado por esse objeto estranho aqui, que é uma derivada segunda. Esse h quadrado, 8π ao quadrado sobre m, é uma constante, né? Em muitos casos, essa constante aqui também, essa equação também, em muitos casos, ela é escrita como h sobre m, h cortado sobre m, onde h cortado é igual a h sobre 2π. Bom, então eu consigo reescrever aquela equação que era relativamente mais bonitinha, né, com essa monstruosidade aqui, e o meu trabalho agora é, em função de V, determinar os EJs, ou seja, os possíveis estados de energia do meu sistema. Como essa aqui é uma equação chamada de autovalores, os EJs são ditos autovalores de energia do meu sistema. E essa é a grande sacada da mecânica quântica, porque ela consegue prever esses altos estados de energia, e ela consegue prever isso como sendo uma quantidade discreta. Por isso que ela é chamada de mecânica quântica, ao contrário da mecânica clássica, em que os níveis de energia são, em geral, contínuos. Na mecânica quântica, isso sai naturalmente da própria formulação da teoria, e as coisas se encaixam muito bem, né? Se você lembrar lá do modelo de Bohr, por exemplo, o Bohr tem que impor uma condição de quantização em que ele impõe que o momento angular do meu elétron girando em torno do núcleo é discreto. Nesse caso, não. Eu vou assumir que os meus níveis de energia não são nada. Eu vou escrever essa equação aqui e eu vou mostrar que esses EJ, em muitos casos de interesse, são discretos. Bom, beleza. Isso sai de um problema muito simples, que é um potencial que é um poço quadrado. O poço quadrado, essencialmente, eu tenho a minha partícula, ela é uma partícula única no primeiro momento, ela vai estar sujeita a um potencial que é infinito em zero, infinito em L, e zero nos demais casos. Aí vocês podem dizer, bom, diacho de coisa estranha isso. Mas se vocês pensarem um gás, por exemplo, dentro de um volume, esse gás no volume também vai ser escrito basicamente da mesma forma, porque só que aí eu vou ter paredes em 3 dimensões, aqui eu só tenho uma única dimensão. Mas de fato eu vou ter partículas que vão estar numa região em que elas podem fazer o que elas quiserem, e a partir daí tem um limite, esse limite é inacessível, elas sofrem uma força infinita, digamos assim, e elas ficam batendo, né? Se fosse uma partícula clássica, ela ficaria fazendo pim, 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 pim.
né? A bateria de um lado, bateria do outro, ficaria oscilando desse jeito. E ela poderia oscilar com quaisquer velocidades aqui. Tá? Portanto, ela poderia ter qualquer nível de energia. Tá? Então, eu poderia ter uma partícula com níveis contínuos de energia. Tá? Bom, o que vai acontecer no caso quântico? Bom, no caso quântico, o que vai acontecer é essencialmente o seguinte. Eu vou escrever aquela equação, onde eu simplesmente escrevi K ao quadrado é dado por isso aqui. Como meu potencial é zero, tá certo? Meu V de x aqui, na região de interesse, onde a partícula está ocupada, ele vale zero. Tá? A minha equação, que é dita equação de Schrödinger, né, ela recai nesse caso aqui, onde K maiúsculo ao quadrado é dado por essa quantidade aqui, onde isso aqui é a massa do meu elétron. Eu não vou demonstrar isso, mas essa aqui é uma equação diferencial, que é parecida com a equação do oscilador harmônico. A gente pode resolver isso usando técnicas de equações diferenciais, sem muita dificuldade. E eu tenho que esse Kx aqui, né, eu tenho uma soma. Ixi, tem um erro aqui. Ó. Que devia ser um cosseno. Me empolguei aqui. Tá? A seno de Kx mais B cosseno de Kx. Beleza. Em zero, em L, tá? Esse B não existe. A minha função é zero. Isso, opa, não. Vou voltar aqui, Ctrl Z. Isso aqui me força que B seja igual a zero, né? Porque se vocês olharem aqui, esse cosseno aqui, quando eu botar cosseno de zero aqui, ó, quando eu botar x igual a zero, deixa eu fechar aqui. Quando eu botar x igual a zero, esse seno vale zero. B cosseno de zero é 1, tá? Então eu vou ficar com B. Mas como B é igual a zero, como essa coisa aqui é igual a zero, isso implica que B seja igual a zero. Bom, por outro lado, quando eu tiver x igual a L, eu vou ter que seno de KL igual a zero, e isso me implica que KL seja igual a N vezes π. Tá? Para que KL, seno de KL seja igual a zero, essa quantidade tem que ser igual a N vezes π. Ou seja, 0, 180, 360, assim por diante, 540. Tá? Então, N vezes π vai fazer esse termo ser zero. E aí o que acontece é que, como esse KL é uma quantidade discreta, e o meu K está relacionado com a energia, no final das contas, tá? Eu volto lá para a minha definição de K, ó. K é igual a isso aqui, é 8π ao quadrado m e esse epsilon aqui é energia h ao quadrado. Eu consigo, então, mostrar que a minha energia é uma quantidade discreta. E eu consigo mostrar que a minha função de onda vai ser dada por isso aqui, onde esse primeiro termo é essencialmente uma constante determinada por normalização. Tá? Eu não entrei nesse detalhe, mas psi, o módulo de psi ao quadrado, ele está relacionado à probabilidade de encontrar a minha partícula, e com isso, então, eu consigo determinar essa constante aqui, que é uma constante de normalização. Bom, isso tudo é mecânica quântica. O que importa para nós é esses níveis de energia, que são níveis de energia discretos. Tá? São níveis de energia discretos. Então, eu não tenho a possibilidade de ter qualquer nível de energia. Tem uma quantidade discreta de níveis possíveis. Tá? E esse N é maior do que zero. Tá certo? Esse N é maior que zero. Quando N for igual a zero aqui, o que aconteceria? Se eu boto isso igual a zero, eu teria uma função que seria exatamente se N igual a zero, eu fico com seno de zero. Seno de zero é zero. Então, eu não teria como encontrar a partícula em nenhum lugar. Então, se eu tenho uma partícula,
ela está no nível de energia que é finito, tá certo? Então, eu não consigo colocar o meu sistema num nível de energia arbitrariamente baixo. Eu só consigo colocar o meu sistema num menor nível possível de energia quando N igual a 1. Isso, na prática, quer dizer o seguinte, que eu não poderia nunca ter, se eu comparar com o caso clássico, uma partícula parada. As minhas partículas, elas não podem ficar paradas, elas estão se movendo. Partículas quânticas não ficam paradas, elas se movem. Tá? Isso é chamado de estado fundamental por causa da energia, e essa energia que está presente, a impossibilidade de medir sistemas com energia igual a zero, no final das contas está relacionado com uma coisa muito maluca da mecânica quântica, que é a energia do vácuo. Ou seja, se eu tenho um sistema onde não há nada, eu não consigo garantir que eu não tenha nenhum tipo de movimento. Eu tenho sempre um nível básico de energia que está presente. Isso tem uma série de implicações importantes aí, tanto teóricas como práticas no final das contas, né? Por exemplo, o fato de que esse estado fundamental é não degenerado, ou seja, tem um único estado fundamental, é uma propriedade importante também para a terceira lei da termodinâmica, né? Aquela que dizia que quando a temperatura tende a zero, a entropia tende a zero. Essas duas coisas estão correlacionadas. Bom, então o nosso objetivo aqui, eu vou mostrar um pouco mais disso para vocês. Tá? No caso de uma probabilidade clássica aqui, grosso modo, se eu não tenho certeza sobre a posição inicial da minha partícula, ela vai estar equidistribuída aqui. Quando eu tenho a partícula quântica, eu vou ter níveis de distribuição aqui que vão depender de N, tá? E eu vou ter uma distribuição que não é constante, nível fundamental, primeiro nível, assim por diante, tá? Isso aqui é minha função psi, isso aqui é o psi ao quadrado. Tá? Então, vocês veem essa coisa muito bizarra aqui, né? Esse gráfico aqui é muito bizarro. Se eu tenho uma única partícula quântica, a probabilidade de ela estar exatamente na metade do meu sistema é zero. Tá? Isso aqui bate em zero, tá vendo? Isso é exatamente zero. Não é aproximadamente, isso é zero. Então a minha partícula, ela está nessa metade ou ela está nessa metade? Em tese, uma partícula quântica não poderia transicionar. Uma partícula clássica, por exemplo, se tivesse uma distribuição como essa, ela não poderia transicionar daqui para lá, de lá para cá, porque ela teria vedado. As partículas quânticas, elas não têm trajetória definida. Elas não têm uma trajetória claramente definida. Então, elas podem ocupar ora esse lado, e tudo segue perfeitamente razoável. Isso é extremamente contraintuitivo. Extremamente contraintuitivo. Tá? Uma das razões de ser extremamente contraintuitivo é que nós, na prática, raramente encontramos sistemas que estejam no estado fundamental. Tá certo? Então, a maior parte dos sistemas que a gente vê tem um nível muito grande de energia, e aí a gente tem uma situação mais ou menos como essa aqui, né? E que eu começo, grosso modo, como eu tenho grandes flutuações aqui, eu vou acabar vendo algo que parece, na média, como sendo uma linha reta aqui. Tá? Na média, isso aqui vai parecer alguma coisa tipo isso aqui. Quando aumentar muito o nível de energia, as oscilações vão ficar tão intensas que, na prática, eu não teria como medir isso, eu não teria como sentir essa diferença. Eu viria alguma coisa contínua. Se você lembrarem das aulas de mecânica quântica, tem essa ideia de que os sistemas quânticos com altas energias têm que tender a sistemas clássicos. Isso é o chamado princípio da correspondência de Bohr. E que vai acontecer aqui nesse caso também. Bom, então, só para dar um exemplinho aqui para vocês, no caso do argônio, que é um gás nobre, né, com L igual a 1 centímetro, massa igual a 40 gramas, isso aqui vai me dar uma densidade basicamente igual a isso aqui.
Então, grosso modo, que eu vou ter, os níveis de energia que eu vou ter disponíveis são esses daqui. Então, os níveis de energia, olha aqui, tá? É 10 na menos 39 joules. Tá bom? 10 na menos 39 joules. Então, essas coisas, elas são muito próximas de um caso contínuo, porque essas diferenças aqui, elas vão fazer com que, na prática, eu não consiga perceber esse caráter discreto no caso de um átomo de argônio. Esse exemplo bem simples aí que eu estou apresentando. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Já falei bastante, eu acho que uma aula está de bom tamanho. Na semana que vem eu retomo com vibrações e rotações, que eu acho que está de bom tamanho, porque são realmente uma aula de 1 hora, é pesado demais. Bom, obrigado.